Olá, me chamo Gustavo Adelino, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje irei falar com vocês sobre o problema de alguns teólogos. O que está acontecendo com os nossos teólogos? Temos de um lado teólogos pentecostais, temos de um outro teólogos reformados. Só que o que está acontecendo? Eu vejo, pela minha própria experiência, sou professor de teologia, especificamente sobre língua grega, desde 2023. E uma das maiores queixas que eu recebo, na verdade, complicações no ensino, é exatamente a vertente teológica de que cada teólogo segue e como isso tem influenciado até mesmo no aprendizado. O que acontece? Eu sou presbiteriano, já faz alguns anos, sigo a doutrina reformada, só que quando eu vou dar aula em alguma instituição, eu tenho ciência que essa instituição segue uma confissão de fé. Eu tenho ciência que essa confissão ela está baseada na doutrina que a reitoria colocou e os alunos têm o poder democrático de poder escolher a instituição que bem entender para aprender teologia. Da mesma forma que você tem inúmeros seminários pentecostais, você tem inúmeros seminários católicos e inúmeros seminários reformados. Só que se o professor não for da mesma vertente, o aluno ele vai ter preconceito. Não é um pré-conceito, mas preconceito do professor. Eu estava lecionando grego, já faz um tempinho, e simplesmente o aluno ele estava discordando de mim, só porque eu sou presbiteriano, e ele segue uma vertente pentecostal. E eu fiquei pensando, o que tem a ver a língua grega, gramaticalmente falando, com livre-arbítrio, profecias, revelações, línguas estranhas, alguma coisa do gênero. Eu estou lá para fazer com que ele venha aprender o que é um nominativo. Quais são os modos verbais, qual que é a diferença do nominativo para o objeto direto, como que funciona toda a questão das declinações. Eu gostaria de saber o que tem a ver uma coisa com a outra. Ah, mas você poderia usar a exegese para puxar sardinha para a sua teologia. Eu estou analisando um texto. Obviamente, segundo a ética, eu não pegaria um texto que pudesse dar a entender que o livre-arbítrio não existe segundo a minha teologia. Eu analisaria um texto, tem números, a gente tem 27 livros do Novo Testamento. Eu pegaria um texto específico para analisar de forma gramatical, sem envolver teologia. Pronto. Fiz a análise, mostrei como que faz. E se caso o texto der a entender, eu falo que, alguns estudiosos seguem essa linha, outros essa linha. Gramaticalmente falando, é assim, assim, pronto, acabou. Mas não. O que ocorre é esse preconceito. Não, mas ele é presbiteriano, eu não vou acreditar naquilo que ele fala, eu não vou aprender com ele, porque assim, 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 assado. Meu amigo, você vai acabar se limitando a tal ponto que você não tem noção. Como eu já fiz um vídeo, os alunos pentecostais, eles têm uma certa dificuldade de pesquisa e de estudo gigantesco. Gigantesco mesmo, experiência própria. Já dei aula para não sei quantas centenas de alunos. E o nível de pesquisa é muito baixo. É tão baixo a ponto de eu perguntar: quem aqui leu pelo menos uma única vez a Bíblia? E a pessoa nunca lê. Ora, se o objeto de estudo da pessoa, a pessoa não leu, imagine uma pesquisa aprofundada. Porque aqui em casa não tem só teologia. Aqui em casa tem sociologia, psicologia, tem linguística, tem história, tem literatura, tem conteúdos de biomedicina, tem inúmeros gêneros. Agora, imagine só um teólogo que se forma no seminário e não pesquisa. E o pior, quando ele tem um professor que está ali lecionando uma matéria, um professor que é formado na faculdade, que estudou no ensino superior, que tem mestrado, tem doutorado, está ali querendo passar informação, só que ele não vai ouvir, porque o professor é calvinista.
E sabe o interessante? Você leu Calvino? Sabe como que funcionava o método interpretativo do século XVI? Qual que era a visão acadêmica da época? O que Calvino produziu? Qual que foi o impacto teológico que ocorreu durante todo esse período do século XVI? Armínio. Você já leu alguma coisa de Armínio? Isso não serve só para os pentecostais, inclusive alguns reformados. É que poucos eu vi que seguem mais ou menos esse parâmetro de estudo. Mas se você quer criticar, se você quer fazer com que você seja um apologeta, você precisa ler a obra. Você precisa estudar, você precisa pesquisar, você tem que sair da bolha. Se você ficar ali só ouvindo pessoas aleatórias, você não vai aprender. Você precisa pesquisar, ter um referencial teórico. Por isso que isso não serve só para os pentecostais, também serve para alguns reformados, que seguem por esse parâmetro. Ah, eu discordo da teologia arminiana. Tudo bem, você é calvinista. Mas você já leu alguma coisa de Armínio? Por isso que eu falo, alguns teólogos têm se limitado a ponto de não pesquisar mais. E eu falo mais essa questão entre os pentecostais porque eu convivo mais nessa área do que com os reformados, porque eu sou presbiteriano. Então a minha experiência prática é essa. Eu até hoje não achei um aluno, ou até mesmo conheci uma pessoa, tirando, obviamente, os grandes teólogos do meio pentecostal, os famosos, os cabeças, os crânios, tirando esse pessoal, tô falando na prática. Aquele irmãozinho lá que está fazendo bacharel em teologia, aquele irmãozinho que está fazendo um curso à parte, eu não vi até hoje, pela experiência, esse fervor no estudo. Simplesmente ouvem o que o professor está falando na sala de aula, depois ele vai simplesmente ir para casa, fazer o que tem que ser feito na semana, na próxima semana, quando ele tiver um encontro comigo, ele vai ouvir de novo, mas não vai pesquisar, não vai nada. E quando tem esse preconceito, pior ainda. Por que pior ainda? Porque ele não está buscando o conhecimento à parte. Ele não está vendo, que o que o Gustavo fala é correto, o que o Gustavo fala é errado. Ele não faz essa análise, ele não faz essa crítica. Porque o aluno ele tem o direito de fazer isso daí. Não, o que o professor ali disse, eu não concordo. Tudo bem, mas você precisa referenciar, você precisa pesquisar, você precisa ter alguma coisa que fundamente a sua discordância. Simplesmente você não pode discordo e pronto, acabou. Não, por que você discorda? E outra, a limitação de ouvir professores de uma outra vertente teológica, eu acho isso inadmissível. Isso só mostra a criancice espiritual, ou até mesmo intelectual. Isso mostra que essa pessoa pode com certeza encher linguiça dentro da igreja e não tem conhecimento algum. Vai ter o papel diploma lá. Eu sou bacharel em teologia, eu sou formado em tal curso, eu sou doutor em teologia. Muito bem, mas você é limitado, você não tem conhecimento nem daquilo que você acredita. Porque sim, como professor, aqui a gente fala de um jeito um pouco mais informal, mas como professor a gente tem que manter a ética de entender que todo instituto tem a sua própria confissão e que eu preciso respeitar essa confissão. Então, por exemplo, se o instituto ele é um instituto voltado mais para a questão arminiana, o que eu vou fazer como teólogo? Como teólogo, eu vou pegar os escritos de Armínio e ensinar de acordo com aquilo que Armínio escreveu. Armínio acreditava nisso, nisso, nisso aqui. Ele foi influenciado por isso, isso, isso aqui. A conclusão é isso, isso, isso aqui. Pronto, acabou. Como profissional, eu faço isso. Eu tenho esse fator ético. Agora, quando o aluno não consegue fazer o discernimento daquilo que ele precisa ouvir e daquilo que ele precisa estudar, complicado. Então, assim, eu vejo que no meu pentecostal só declínio nesse sentido. Não generalizo todas as pessoas, todos os pentecostais. Eu sei que tem muitos alunos bons. Tive alguns alunos bons, mas dá para contar na palma de uma mão.
Realmente é bem escasso, não é legal, é uma coisa bem complicada. E o meio pentecostal acaba perdendo, porque quando um membro ele chega a um pastor que ele está estudando teologia, que ele já é formado em teologia, e o pastor ele já vai de ataque, ele já não sabe fundamentar tanta doutrina dele, não sabe passar um discipulado legal, não sabe dar uma aula de escola bíblica dominical de acordo com a profundidade que o texto requer, quem acaba perdendo é a igreja. Quem acaba sofrendo a consequência é a igreja. Porque a irmãzinha lá do fundo, o irmãozinho lá do fundo, não tem contato. Não tem contato. É um outro contexto. Mas você, mas eu tenho esse contato. Eu tenho informação. E por que não passar bem fundamentado? Por quê? Por exemplo, eu sou da área da linguística. Eu gosto muito de ouvir o Luiz Saião. Luiz Saião, arminiano, batista. E por que eu não vou ouvi-lo só porque ele é arminiano? O que tem a ver? E tudo bem, e se ele pegar um texto e mostrar, olha, esse texto mostra que realmente a visão arminiana é a correta. E o que tem? Não é aprendizado? E o Carlos Augusto Vailate? Eu não vou ouvi-lo porque ele, querendo ou não, se tornou o pai do arminianismo aqui no Brasil, mas eu não vou ouvi-lo porque ele é arminiano? O que é isso? Ah, eu não vou ouvi-lo porque ele segue essa vertente. Ouve, separa aquilo que você acredita e descarta o resto. Pronto. Aí vai desmerecer Luiz Saião, vai desmerecer Carlos Augusto Vailate porque ele não segue a sua teologia? O que é isso? Que teólogo é você? Que teologia você está produzindo? Isso não serve só para a teologia, não. Isso aí serve para a filosofia, serve também para letras. Ah, eu não vou ler o gramático, não vou estudar gramática porque eu discordo. Tudo bem, mas é um ponto. E o restante? Como que fica? Então, assim, os alunos que eu tenho contato, eles têm sim esse preconceito. Eu particularmente vejo que eles só perdem. Eles precisam amadurecer de forma intelectual, eles precisam amadurecer também de forma espiritual, porque querendo ou não, o misticismo por trás de tudo isso, ele vem à tona dependendo da matéria. Certa feita eu estava dando aula de homilética e eu estava explicando toda a estrutura da homilética, como que monta um sermão, como que a gente consegue fazer uma pesquisa por meio da hermenêutica, a interpretação correta, a aplicação, tudo certinho. Da hermenêutica à homilética. É um curso muito legal, é uma aplicação bem bacana, o aluno consegue entender como que funciona a interpretação bíblica, como ele consegue pegar todo o texto explicado e aplicá-lo, tranquilo. E o aluno, ele simplesmente, pastor de igreja, ah, mas eu estudando o texto, na hora no púlpito, o Espírito Santo ele manda mudar o texto para eu pregar outra coisa. Então, assim, a gente sai do campo do estudo da homilética, como estruturar um sermão, e já cai na ideia de crença. E como assim o Espírito Santo na hora, no púlpito, ali em cima, você preparou o texto, você passou um mês preparando um texto, vamos supor, um mês preparando um texto, estudou, analisou, orou, fez toda a devoção, viu que esse texto se encaixava para a realidade na igreja, tudo certinho, aí chega em cima do púlpito na hora, no ato, o Espírito Santo simplesmente muda o texto, você muda, vai pegar qualquer outro texto, você vai pregar sobre Gênesis 1. No princípio que Deus dos céus e a terra. Preparou o texto tudo bonitinho, perfeito, vai fazer aquele sermão expositivo. Do verso 1 ao 3, por exemplo. O Espírito Santo mudou, você vai pregar agora Apocalipse 13. A besta que saiu do mar. O que esse cara vai falar em cima do púlpito? Sobre a besta que saiu do mar. Sendo que ele ficou um mês estudando um texto para expô-lo. E do nada, ele vai pregar no ato, ali na hora, Apocalipse 13. Como que funciona isso? Então, assim, é esse tipo de coisa que precisa de amadurecimento. É a estrutura do sermão. Separa.
Será que realmente é assim que o Espírito Santo age? Será que realmente todo esse estudo teológico que você tem dentro da própria soteriologia é realmente a verdade? Ah, mas a experiência, tudo bem, mas as pessoas não sabem discernir as coisas. Elas não sabem o que é realidade com espiritual, não sabem discernir aquilo que é fato, aquilo que é psicológico, aquilo que é físico, aquilo que é metafísico, não sabe fazer o discernimento, não sabe ter essa análise. E quem sai perdendo? Porque os erros teológicos, as heresias, nunca ficam na estratosfera. Fica rodeando as pessoas. E o que é mais fácil acreditar? Aquilo que é verdade ou aquilo que é mentira? Ainda mais se supostamente você tem a experiência. Então é uma coisa que eu tenho analisado durante esses anos, ainda sofro isso, e não é um desabafo, é só para mostrar para vocês que a teologia acaba perdendo muito por conta dessas pessoas. Porque quando cada pessoa realmente vê que por meio da teologia ela consegue produzir boas teologias, simplesmente a teologia perde uma pessoa que poderia fazer algo a mais. Só que por conta desse fator de ignorância, ela acaba perdendo. É uma via de mão dupla. A pessoa perde porque ela não vai aprender aquela teologia gostosa, aquela teologia aprofundada, e a teologia também perde uma pessoa, porque querendo ou não, aquela pessoa poderia produzir boas teologias, um bom comentário, um bom panorama, uma boa análise linguística, uma boa análise teológica. Então, querendo ou não, essa via de mão dupla acaba ocorrendo e ambos acabam perdendo, principalmente a pessoa, que ela não vai conhecer a profundidade, a riqueza, essa ideia histórica, esse fator de você conhecer mais ainda aquilo que foi revelado por meio das Escrituras.